Graça e paz a todos, amém? Vamos estar começando este culto, vamos orar ao Senhor, clamar pela sua misericórdia sobre nossas vidas, amém? Santo e eterno Deus, Pai amado e querido, queremos mais uma vez te agradecer pela tua graça, queremos te agradecer pela tua misericórdia derramada em nossas vidas, pela semana que está passando até aqui, o Senhor se faz presente em nossas vidas. Queremos te pedir perdão pelos nossos erros e também pelas nossas falhas, Senhor. Obrigado pelo teu amor e a tua fidelidade, mas principalmente pela tua salvação em Cristo Jesus. Recebe todo louvor, toda adoração, sejam feitos exclusivamente para ti, Senhor. Obrigado pela tua graça e teu favor imerecido em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar iniciando este culto, fazendo uma leitura no livro de Salmos 122, né? E assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está construída como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos e as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, o trono da casa de Davi. Orai pela paz de Israel, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos seus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. E nós possamos buscar o bem nesses tempos de dificuldade, nesse período de pandemia, que possamos buscar cada dia mais ao Senhor, que possamos nos entregar a Ele, que possamos obedecer às autoridades, pois elas foram constituídas por Deus, e possamos também buscar o nosso Deus, que é a autoridade máxima sobre a face da terra e sobre a face dos homens. Amém? Boa noite, irmão, graça e paz. Oremos. Nosso Deus, Jeová, obrigado por mais um dia, pelo seu grande amor por nós. Senhor, nosso Deus, sara esta nação brasileira, tenha misericórdia do povo da tua humildade, Pai. Ajuda-nos. Precisamos de ti, Senhor. Nosso Deus, ouve, Senhor, o nosso clamor. Sonda nossos corações. Atenda os pedidos feitos aqui neste momento, Pai. E pedimos por todos os profissionais de saúde, da higiene, todos os que estão trabalhando para o nosso bem, nosso alimento, nosso conforto. Deus meu, apressa em nos socorrer. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Pai, te peço também, Senhor Deus, pelos pedidos dos irmãos que estão te clamando, te pedindo pela vida espiritual, pela vida financeira. Senhor, não sou daqueles que colocaram os pedidos aqui no grupo, ó Pai, mas por aqueles todos aqui do Brasil, desse país, que está passando um momento difícil da sua vida, principalmente os missionários. Ó Deus amado, Deus querido, vai de encontro, ó Pai, a cada um, Deus. Ó Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Visita cada família desta igreja, de todas as igrejas aqui do Guarujá, de todas as igrejas desse país brasileiro, Pai. Ó Deus, ser com os governantes, aqueles que estão, meu Pai, no poder, que estão com o poder na mão para decidir, Pai. Um momento difícil que tem que decidir, Senhor. Ó Pai, guarda, Senhor, cada um de nós. Guarda o teu povo,
Fortalece, ó Pai, porque não estamos reunidos, mas nós somos a igreja, Pai. Nós somos teu centro, teu templo, Pai. Usa, Pai, as nossas vidas. Abençoa a vida dos pastores, do pastor Marcelo, de todos os pastores, toda a liderança da nossa igreja. Ó Deus amado, Deus querido, que tu esteja, Pai, conosco a cada dia. Proteja, Pai, as grávidas, aquelas que têm que ir, Pai, tem que sair, Pai, para ir ao médico, aquelas que estão em trabalho de parto. Ó Senhor, te peço, Pai, que tu tenha misericórdia, Pai, de nós, do nosso país. Eu sei que tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. E tua palavra diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que 1.000 cairão a nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, Pai. Oh Deus, a tua palavra é verdadeira, cremos na tua palavra. Vai de encontro, Pai. Cada pedido aqui que os irmãos pediu é tudo vida espiritual, vida financeira. Senhor, tu conheces os corações, tu sabes qual o desejo de cada um, tu sabes qual a necessidade de cada um. Ó Deus amado, Deus querido, nós não merecemos, ó Pai. Somos fracos, somos falhos, somos pecador, mas cremos na tua palavra, cremos no teu poder, cremos no teu amor, que tu és nas tuas misericórdias. Então, ó Pai, que eu te peço, perdoa-nos, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Ó Deus de amor, Deus de bondade, e visita, Pai amado, visita cada um, a irmã Helena, a irmã Milene, o irmão Ivaldomiro, que pede por vida espiritual. Luísa também pede pela sua família, irmão Laércio pede, Senhor, pelos seus filhos, pelos seus netos. Ó Deus, cuida, ó Pai. Também quero aproveitar o momento, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas respostas, pelo irmão Paulo, que está melhor, Senhor. Cuida dele, cuida da irmã Alessandra. Pai, abençoa o ministério de louvor da nossa igreja, todos os ministérios, Senhor, da nossa igreja. Fortalece o teu servo, pastor Marcelo, em nome de Jesus, que eu te peço, em nome de Jesus, que eu te agradeço, Pai. Ó Deus, nos abençoe, nos fortalece, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra
manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Louvado seja Deus. Querida Igreja do Senhor, graça e paz. Quero enviar esta mensagem para este dia oportuno, o dia qual o Senhor preparou para nós. A leitura bíblica para esta meditação encontra-se no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 3, e o versículo 2, a parte B do versículo. Lucas, Evangelho segundo São Lucas, possa abrir a sua Bíblia, Igreja do Senhor, em Lucas, capítulo 3, versículo de número 2. Lucas, capítulo 3, versículo de número 2, apenas a parte B deste versículo. Dice a palavra do Senhor: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Volto a repetir. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente cuida dos seus. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor verdadeiramente está no meio do seu povo. Independente do que acontecer lá fora, independente do colapso que está acontecendo nas nações, independente de, o Senhor é conosco, como um guerreiro valente, como um poderoso gigante ou como um valoroso guerreiro, o Senhor é com seu povo. Obrigado por este versículo bíblico. Querido Deus, obrigado por este capítulo 3 todo do Evangelho. Estamos sempre sedentos, famintos da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a Deus, Igreja do Senhor. Entendemos o chamamento o apóstolo, do profeta João, desculpe, quase que falei apóstolo, são pessoas diferentes. O chamamento de João acontece no deserto. Quando você olha para a história do profeta João, acha a coisa mais linda, a história de João. A Bíblia vai relatar que João é filho de uma mãe estéril. Você vai dizer, como, pastor? Filho de uma mãe estéril. Deus faz milagres. Foi um nascimento sobrenatural, o do João, profeta João o Batista. A Bíblia diz que a mãe dele era estéril e ainda avançada em idade. O seu pai, Zacarias era sacerdote do templo. Sacerdote é aquele que vive no cimo do templo para poder oficiar sempre diante do povo de Deus. E a Bíblia diz que este casal tiveram o nascimento de João quando já estavam bem entrados em idade. A Bíblia vai relatar que neste versículo 2, ele foi chamado por Deus para profetizar. João poderia ter a vida, ou uma vida de regalia, junto com sua mãe e junto com seu pai. Aqueles que vivem do templo, aqueles que vivem do ofício sacerdotal no Antigo Testamento, pelo menos eles tinham o sustento cotidiano. Além de receber as comidas, as carnes, além de receber muitas vezes a regalia do povo, também tinha um sustento financeiro, ainda que pequeno, mas eles tinham. Sendo assim, João poderia ter se enveredado por esta vida, a qual o pai, ele poderia ter tido as maiores das regalias, mas ele vai para o deserto. E é lá, no deserto, como diz o versículo de número 2, que veio a palavra
de Deus a João, filho de Zacarias. E, verdadeiramente, nós entendemos que ele tem uma mensagem oportuna para aqueles dias. Uma mensagem que talvez seja muito dura para os ouvidos daqueles que ouviam. Uma mensagem de denúncia para aqueles dias. Uma mensagem de não conformar-se com a vidinha daqueles dias. Uma mensagem que verdadeiramente doía a muitos ouvidos, mas também para outros era confortável. Uma palavra que trazia ânimo. E ele estava nada mais nem nada menos que preparando, não somente preparando o caminho no deserto, preparando a vinda do Messias, sino preparando homens, mulheres para a salvação, homens e mulheres que se arrependam verdadeiramente no coração. E disse, nesta mensagem, começa ele no versículo de número 6, eu gostaria que você mantenha a sua Bíblia aberta neste momento, em Lucas capítulo 3, versículo de número 6. Disse, e toda carne verá a salvação de Deus. E toda carne verá a salvação de Deus. Isso disse João, o profeta, ali no deserto, próximo ao Rio Jordão. Quando nós olhamos hoje as nações, quando nós olhamos para nosso Brasil, para nossa América do Sul, para nosso continente americano, e quando bisbilhotamos, às vezes, pela internet o mundo, ou a televisão que mostra-nos o mundo, quão longe está esta realidade de João o Batista e esta palavra que disse, toda carne verá a salvação. Quando fala toda carne verá a salvação, no meu entendimento, é toda carne que confie no Salvador Jesus Cristo. Muitos dizem que há caminhos para serem salvos. Para mim, há um caminho só, e esse caminho é Jesus de Nazaré. Por outro, disse o apóstolo João, o Lucas, no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há salvação a não ser no nome de Jesus de Nazaré. Pode haver outros atalhos pelos quais encontrem a Jesus, mas é mistério que encontrem a Jesus. Sem Jesus, a minha palavra diz que não há salvação. Então, toda a carne se prepara para a salvação? Sim, desde e quando aceitem a boa vontade e o senhorio de Jesus Cristo. Sem Jesus, ninguém verá o Senhor. Não é pelas nossas obras, não é porque eu não bebo, não fumo, não maltrato, não sou adúltero, não sou prostituto. Não é por isso não que vou para o céu. Tem muita gente aí fazendo isso. É somente por Jesus, um único veículo, um único caminho que me leva para os céus. Por isso toda carne verá a salvação de Deus em Cristo Jesus. Nunca deixemos de apregoar isso. Por que estou falando isso? Porque nesses dias dificílimos, dias de confusão de rosto, quem diria que esta geração iria ver tudo o que está vendo? Nestes dias, o Vaticano se prepara com uma encíclica papal. Encíclica papal esta feita nos confins do inferno, que há de someter todas as religiões para a vontade do Vaticano. Nós, os profetas, nós, a igreja verdadeira de Cristo, seremos considerados como rancorosos. Seremos também odiados, porque não acataremos a esta encíclica papal. Pelo menos eu, quem vos fala, Marcelo. Eu não acatarei essa encíclica papal, eu não acatarei o que vier de Roma, porque, graças a Deus, Jesus Cristo converteu meu coração, me chamou a seu chamado celestial e não estou preocupado com perder amigos, não estou preocupado
com perder posição social, não estou preocupado com perder nada aqui na terra. O que estou preocupado é que as pessoas estão perdendo a sua salvação. Toda a carne verá salvação, desde e quando vivam segundo os promoldes da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Haverá confusão, haverá muita maledicência, mas que o seu coração esteja firmado, pactuado em Cristo. Agora, a partir do versículo de número 7, e disse na minha tradução bíblica, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Ele falava isto para os líderes espirituais daquela época. Lembre-se que o pai era sacerdote. Mas estavam os líderes, Anás, Caifás, os fariseus, aqueles escribas, e ele disse, raça de víboras. Quem, louvado seja Deus, vos induziu a fugir da ira vindoura? Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para as ruas de muitas cidades vazias, o controle que se vê pela frente, o dinheiro único no mundo, que não será amanhã, nem o mês que vem, nem ainda no ano 2020, é um preparativo. Quando nós olhamos rumores já de que o próximo mês será apresentado o Filho da Iniquidade, ou o Salvador do mundo, ou o homem que trará solução à Terra, que é o líder mundial. Quando nós escutamos tudo isso, vemos tão próximo a profecia bíblica de Mateus 24. Mas João está fazendo uma denúncia para líderes que mentiam a seus ouvintes. Quando nós olhamos hoje para a nossa realidade, quantos líderes mentindo para seus filigreses? Quantos líderes prometendo ouro e prata para seus ouvintes? E uma nação toda crendo que isto é realidade. Quando nós olhamos pregações que chamam a atenção de muitos que estão endividados, a pregação venha que você prosperará, pague que será restituído 100, 10, 50 vezes, não sei qual é a promessa, mas se estivessem nos dias de João Batista, ouviriam a voz do que clama no deserto, raça de víboras, engodo. Usavam a palavra de Deus para maltratarem naqueles dias os israelitas, e hoje não é diferente. Levam milhares a ser escravizados pelo seu bel prazer. Mas João Batista ainda clama hoje, através da verdadeira igreja, raça de víboras, que verdadeiramente lucram às costas do povo e não levam a um genuíno, verdadeiro arrependimento. O versículo de número 8 ainda fala, produzir pois frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, não, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O versículo de número 9 diz a palavra de Deus, e também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançado no fogo. Aqui fala já, denúncia começa, o discurso começa a subir um pouquinho de tom, e ele fala para os israelitas, não acreditem vocês que porque são filhos de Abraão, traduzido para hoje, não acredite você que se diz crente, não acredite você que vai para a igreja, não acredite você que leva uma Bíblia, e ainda que seja como aplicativo no celular, não acredite você que porque se diz que é evangélico, vai ser poupado, não. O machado está posto à raiz. O machado de Deus está posto à raiz. Toda árvore que não... E Jesus disse, pelo fruto os conhecereis. Aí nós temos hoje muitos, até que se dizem cristos,
Glória a Deus pela igreja que entende que Cristo não é essa palhaçada que está ali na internet e na televisão. Mas Jesus disse: pelo fruto os conhecereis. Muita gente está batendo no peito. Diz: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou isto, eu sou aquilo. Pelo fruto, igreja. E pelo fruto, somente pelo fruto, os conhecereis. Devemos produzir sempre frutos, como árvore frondoso, fruto, como árvore, como disse o Salmo de número 1, como essa árvore que está plantada à beira do rio, que é o rio de Deus, que as suas raízes são profundas e mamam destas águas cristalinas do rio de Deus. E esta árvore que tem as suas raízes pelo rio de Deus, esta dão fruto e fruto em abundância. Que estas árvores de Deus, a igreja do Deus vivo, sempre possa produzir fruto, e fruto que está em Gálatas, capítulo de número 5, frutos de Deus, fruto que vem do Espírito Santo. De mim e de ti não vai sair manga, não vai sair laranja, não. De nós deve sair o que está escrito ali em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23, 24 em diante. Que o Senhor sempre possa olhar em nós como figueira de Deus o bom fruto. Porque aquela vez que foi ver aquela figueira, era estéril, e ele praguejou sobre aquela figueira para que se murchasse, secasse e nunca mais tivesse vida. Continua falando o profeta João ali no versículo de número 10 em diante, 10 em alguns da manifestação destes frutos para aqueles dias. Ele foi interpelado por aqueles que ouviam. Ele foi interpelado no versículo de número 12 por alguns publicanos. Os publicanos lhe perguntaram o que deveriam fazer. E no versículo 13 começa a resposta para estes ouvintes daquela época. Versículo de número 13 diz: não cobreis mais do que é estipulado. Isso é, para hoje, os publicanos, seria o nosso governo. Que você paga 1 quilo de feijão, dependendo da época, até por 7, 8 reais, 1 quilo de feijão. Você paga 1 quilo de carne, dependendo da carne que podemos comprar, até por 20, 30, 40 reais. O arroz, o açúcar, tudo tem imposto, tudo tem imposto. Versículo de 13 diz: não cobreis mais do que é estipulado. A luz, a água, que o Senhor tenha misericórdia, porque eles estão lucrando em cima dos pobres, em cima do que menos tem. E havia uma advertência para aqueles dias, para que não cobrassem a mais, para que não cobrassem a mais, para que eles verdadeiramente se contentem com ganhar o justo e não além do justo. O versículo de número 14 de Lucas capítulo 3, versículo 14, diz: também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Como se, olha, irmãos, tem resposta que a gente já sabe. Sim? Tem resposta que a gente nem precisa fazer, formular. Mas muitas vezes queremos ouvir, às vezes, sabe, o que a gente quer. A gente pergunta muitas vezes, querendo ouvir aquilo que me agrada. Mas olha o que ele vai ouvir de João, o profeta: a ninguém maltrateis. Se não tivéssemos os direitos humanos, Jesus que eu diga: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Isso fala para os soldados. Deus tenha misericórdia, não somente dos nossos soldados aqui do Brasil, do mundo. Os nossos soldados, muitos, não estou falando de todos, não, pelo amor de Deus, mas muitos não se contentam com o soldo.
Eu que me tenho que me contentar. Você que está me ouvindo tem que se contentar. Às vezes até com um salário mínimo. E damos glória a Deus por isso. A igreja dá glória a Deus por isso. Porque pode se contentar com um salário. Mas muitos desses soldados não se contentam. E haja nossas vistas hoje o papelão que está fazendo os nossos soldados. E de todo tipo de farda, viu? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Marinha, Aviação, todos eles, Forças Vivas, não todos, muitos, estão no suborno, estão na propina, estão nessa nova milícia, policiais e autoridades militares, são milicianos. Também nós temos aqueles que estão a favor e com os entes da droga, são narcos traficantes, sim, mas tem muita gente que não quer falar porque tem medo de morrer, tem medo de denunciar e acabar com a boca cheia de formiga. Mas o profeta disse: contentai-vos com vosso soldo. Se hoje tivesse João Batista pregando nos telhados, certamente crivariam ele de bala. E não seriam os traficantes, não seriam os donos do morro, não. Seriam os próprios militares que subornam e que estão a propina com todo esse esquema. Essa é a palavra, esquema. E muita gente tem mais medo de policiais que de bandido, porque o bandido muitas vezes cuida até o morro. Policial, não todos, alguns se tornaram péssimo exemplo para a população. O discurso de João Batista, a profecia de João Batista atingiria todas as elites, desde as forças vivas, desde aqueles publicanos, aqueles empresários e cobradores de imposto, e até o clero alto e o clero baixo, todo tipo de clero, de líder religioso. Quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para não somente o nosso país, senão o mundo. Quando nós olhamos, lembramos das palavras do Senhor. Nunca veio tão à nossa mente, ao nosso coração, as palavras de Jesus. É o próprio Senhor Jesus que contempla a sua igreja nesses dias. A postura da igreja nesses dias. Se a igreja se vai corromper e como temos nos corrompido. Temos nos corrompido. Se a igreja vai continuar ou a igreja irá no deserto à busca, não de um homem que clama no deserto, não, senão para que possamos arrepender o nosso coração de toda maldade e assim poder ser batizado. Não por um homem, João Batista, senão aquele que batiza com fogo e com Espírito Santo, aquele que limpa as nossas vestes. Não é a água do Jordão, não é a água, como eu digo aqui, da Sabesp, que lava nossos pecados. Quem lava nossos pecados é o osso de Jesus. Devemos arrepender-nos de todo o nosso coração, voltar-nos para o Senhor de verdade e verdadeiramente viver uma vida em santidade. Que o Senhor verdadeiramente ajude a sua igreja. E para encerrar, eu quero deixar aos irmãos o versículo de número 17. Está ali em Lucas, capítulo 3, versículo de número 17, que diz: a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira. Aleluia! E recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Louvado seja o nosso Deus. Glórias sejam dadas a este Jesus maravilhoso. Se você fechar seus olhos e visse esta imagem, Jesus com uma pá, limpando a eira, separando. Imagine-se esse filme, separando
o trigo da palha, o trigo do joio, separando, limpando a sua eira. Nós estamos vivendo, talvez nos adiantemos um pouco, talvez seja exagerado da minha parte dizer isso, dias proféticos, mas todo olho está vendo verdadeiramente as profecias bíblicas se cumprindo. Até o mais ingênuo e o que não conhece Bíblia está assombrado com o que está acontecendo no mundo. Mas ainda haverá clamor, ainda haverá ai para as nações. Bem, logo após esta ceira, mas dizem aí que já este vírus está tomando uma redobração, está redobrando, intensificando. Ainda não se produziu a cura deste, e este já está sofrendo mutações, haverá tragédias nas nações. Não queremos ser nefasto, mas que vontade me dá de subir no telhado, de subir aqui na laje e gritar: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Como Noé gritou naqueles dias que viria o dilúvio. Noé gritou com goela bem alto e de alto bom som, e preparando a sua arca, que o fim viria sobre o mundo. Jesus está voltando, Jesus está visitando a sua igreja, Ele está limpando a sua eira. Eu quero que nestes dias nos preparemos, igreja, ou você que está me ouvindo. Eu não sei a dimensão que pode tomar esse áudio, até que lar pode entrar esse áudio, mas eu gostaria que estas palavras de João sejam verdadeiras em nosso coração, de arrepender-nos da nossa maldade, de arrepender-nos. Quantos nestes dias talvez não conseguiram falar para seus seres queridos: me perdoe meu pai, me perdoe minha avó, me perdoe minha tia, me perdoe, porque não conseguiram ir nem para o funeral. Os corpos serão cremados, os corpos serão enterrados sem a presença de parente por meio do contágio deste vírus letal. Quantos pedirão perdão tarde? É bom pedir perdão agora, nestes dias, enquanto temos vida e fôlego de vida. Hoje, aqui, agora, não amanhã. Amanhã não me pertence. Eu agradeço a Deus por viver o dia hoje. Se eu acordar amanhã, louvado seja Deus, mas hoje, lavar as minhas vestes hoje e dizer para o Senhor: Senhor, me perdoe, me aceite no seu reino, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero naquele grande dia estar na lista dos chamados. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe ali onde você está ouvindo esta mensagem. Jesus está voltando, Jesus está às portas, os anjos estão com as bocas na trombeta, aleluia. Isto pode acontecer de um dia para outro, sinais já foram dadas às nações. Jesus não brinca de ser Jesus. Enquanto nós estamos clausurados em casa, enquanto nós estamos nos resguardando em casa, propagandas de fique em casa, o inimigo não dorme, o inimigo não fica em casa, o inimigo está zarandeando sistemas políticos, sistemas financeiros, para trazer ainda um caos maior ao mundo, e a igreja está sem vigilância. Que nestes dias possamos ser voz profética, como foi João ali no deserto do Jordão, e que possamos clamar aos quatro ventos: Jesus está voltando, arrepende-te dos teus maus caminhos, volta-te a Jesus, porque não tem ninguém que nos salve a não ser Jesus de Nazaré. Ele é o dono do céu, Ele é que comprou minha vida e a tua vida com seu sangue. Foi Ele, não foi mais ninguém a qual devemos prestar a nossa admiração, a adoração e tudo
que você queira retribuir-lhe ao Senhor Jesus Cristo. Igreja, você amado, amada que está me ouvindo, que as palavras de João possam repercutir no mais profundo do nosso coração, mas, muito mais, a palavra do nosso Mestre, a qual disse para a noiva que se preparasse, Igreja do Senhor. Jesus pode voltar primeiramente em forma pessoal pela minha vida. Deus pode me levar ainda hoje, daqui a pouco. Se assim a Ele, aleluia, lhe aprove. A minha vida não é minha, é dele. Mas essa certeza você tem que ter no seu coração. E se você tem essa certeza, proclame, como João proclamou no deserto. Nós estamos em um deserto também nesses dias, não literal e físico, deserto de palavra. Mande palavra de Deus, não mande o que os outros mandam, mande palavra de Deus. Arrependimento às nações, o fim está chegando, o colapso será ainda maior e só Jesus salvará o seu povo. Deus te abençoe, tenha uma bela noite e deixe-me orar por você. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas palavras escritas aí em Lucas, capítulo de número 3. Obrigado porque foi o Senhor que deu esta voz profética a João quando estava ali no deserto. E é no deserto que muitas vezes o Senhor traz palavra para nossas vidas, palavras para a igreja. É no deserto que o Senhor trata os céus. Mas, querido Deus, foi nesse deserto que ele começou a proclamar a Jesus. Eu não sou digno, ele disse, de amarrar as suas alparcas. Ele também disse, é mister que eu mingue e que ele cresça. João sempre apontou para aquele que viria, aquele que não batizaria em água, sino batizaria com fogo e Espírito Santo, aquele que vem pela frente, aquele que quando viu no Jordão disse, este é aquele Cordeiro de Deus que tira, arranca o pecado do mundo. Pai, que este simples áudio possa trazer conversão ao coração, trazer conversão a esta alma, que talvez se dirija a passos agigantados para o inferno. Pai, que a tua mão resgate esta vida, resgate esta família. Oh, aleluia! O Senhor está voltando e o Senhor vai limpar a sua eira nestes dias. O Senhor está limpando a sua eira e o Senhor está levando a seus celeiros aqueles que são seus, mas a palha se queimará com um fogo que nunca se apaga, como disse ali no versículo de número 17 de Lucas capítulo 3. Pai, tem misericórdia e ajuda-nos a ter essa voz profética nestes últimos dias. Não nos conformemos a este mundo, não nos conformemos aos valores deste mundo e que não sejamos raça de víboras, que sejamos homens, mulheres, jovens e crianças do Senhor. Muito obrigado, Pai. Sustenta-nos com a tua destra poderosa. Perdoa nossas maldades e nossos pecados. Ajuda-nos a lavar as nossas vestes, aleluia, no sangue carmesim, no sangue do perfeito Cordeiro de Deus. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.